Vamos lá, lista de presença, registro e comparecimento. É melhor abrir o painel, né? A lista de presença, registro e comparecimento de 489 senhores deputados e senhores deputados. Passa-se a ordem do dia. Projeto de lei 272415. Continuação da votação em turno único do projeto de lei 272415, 2724 de 15, que modifica o artigo 181 da lei 7.565, 19 de dezembro de 86, tendo parecer proferido plenário pela Comissão Especial, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, pela adequação financeira e orçamentária e no mérito pela aprovação deste de número 7.413/17, apensado com substitutivo, tendo parecer proferido plenário pela Comissão Especial, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, pela não implicação da matéria e aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária, e no mérito pela aprovação das emendas de plenário 2, 4, 6, 9, 10 de 18 e 11 e 19 de 19, na forma da subemenda substitutiva global de plenário apresentada, e pela rejeição das emendas de plenário 1, 3, 5, 7, 8, 18 e 12 a 18, 20, 21, 19, tendo apensado o projeto de lei 7.413/17, passa-se a continuação da votação. Requeiro, nos termos do artigo 61, inciso 1º, parágrafo 2º do Regimento Interno, destaque para a votação separado da expressão 181, constante do inciso 3º do artigo 10º do substitutivo oferecido ao PL 2724 de 15, com vista da sua supressão. Deputado Marcelo Freixo. Deputado Ivan Valente. Só para cumprimentar. Presidente, enquanto o Ivan chega, eu quero anunciar aqui uma nota de pesar pela morte da Baicoca Caiapó, esposa do cacique geral, meu amigo Croti, pai do Bemoque Caiapó e Pucatiri, ela que tinha um problema crônico do pulmão, faleceu hoje. Minha solidariedade à família da Baicoca, grande liderança indígena, uma mulher de luta, uma guerreira Caiapó. Obrigado. Senhor presidente. Eu só quero registrar, senhor presidente, que o ministro da Saúde esteve na Paraíba ontem, e levou lá para a Paraíba recursos como a ordem de 23 milhões, aonde foi colocado recurso para leito, liberação de leito da UTI no Hospital Metropolitano, lá em João Pessoa, na cidade de Santa Rita, também para o Hospital do Bem do Câncer, lá em Patos, levou recursos também para o Hospital Napoleão Laureano, o PET Scan, que vai trabalhando diagnóstico do câncer lá naquela cidade, que é o segundo maior índice de mortalidade na Paraíba. O ministro Luiz Henrique Mandetta trouxe recurso e naturalmente elevou o padrão de medicina do estado da Paraíba. Nós, da bancada federal unida, agradecemos a presença do ministro da Saúde, Henrique Mandetta. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. Encaminhado, presidente. Deputado Ivan Valente. Presidente. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, A favor do destaque do PSOL é parecido com o destaque anterior, que é manter a proporção atual, e 20% para as estrangeiras, 80% para as nacionais. Como eu já tinha dito, todos os países do mundo civilizado aí, ninguém entrega o setor aéreo, só aqui que se quer entregar 100%. Né? Isso aí é uma vergonha, mas tem gente que acha também que com a entrada dos estrangeiros nós vamos gerar emprego. Com a entrada dos estrangeiros nós vamos ter rotas alternativas onde a aviação regional não vai, isso é tudo mentira. Me desculpem, isso é uma farsa. A estrangeira vai onde tem o mercado, ela vai no filé, é isso que ela quer. Quer dizer, tantas rotas internacionais quanto as rotas nacionais é onde dá lucro, e eles vão entrar com a retaguarda dos seus países. Às vezes até tem empresas estatais que vão entrar aqui para fazer isso. Então, a nossa proposta é que se mantenha a lei atual. E eu quero aproveitar esse final aqui, na minha fala, para responder algumas questões, senhor presidente, senhoras e senhores deputados.
hoje que o presidente da República propõe comemorar o dia do golpe militar nos quartéis. Eu queria dizer ao capitão Augusto, que falou que Castelo Branco foi eleito com 370 votos. 370 votos. Ele esqueceu de falar que antes os tanques estavam aqui, lá no Rio de Janeiro e em São Paulo. Ele esqueceu de falar que o João Goulart estava no país ainda, quando crápulas, canalhas aqui nessa mesa, na época, Auro Moura Andrade, decretaram a vacância do cargo presidencial. E aí começou a perseguição, a tortura, começou o fim da liberdade de organização e manifestação. Em segundo lugar, respondendo também a algumas pessoas que não entendem que uma coisa são erros cometidos por pessoas ou pequenas organizações no mundo todo e no Brasil, ninguém está isento de erros. Agora, adotar a tortura como política de Estado, utilizar quartéis do Exército para torturar a gente, perseguir, liquidar com a liberdade de organização e manifestação, isso se chama ditadura. E quem toca isso é o Estado. Aqui no Brasil foi política de Estado perseguir, matar, desaparecer, torturar, impedir a liberdade de imprensa, a liberdade de organização e sindical. Como voto contrário ao requerimento, deputado Luiz Miranda. Deputada Clarissa. Não? Orientação de bancada. Como voto bloco PSL, como voto bloco PDT, como voto PT, PRB, PSB, PDT. Essa proposta que o PSOL faz em relação ao texto do projeto de lei que modifica a Política Nacional do Turismo é que estabelece 20% apenas do capital nas empresas aéreas para estrangeiros e 80% para brasileiros. Aqueles que caçaram, aqueles que baniram, aqueles que exilaram, aqueles que prenderam, aqueles que torturaram, eles estão comemorando o 31 de março. Mas os democratas, aqueles que defenderam a democracia, esses estão comemorando hoje o Estado Democrático de Direito. Comemorar o golpe de 64. Banalizar tudo o que foi praticado. Defender a ditadura significa um crime, mais um crime de lesa pátria. PDT libera a bancada, senhor presidente. Presidente libera. Rodrigo Maia, eu gostaria de saudar a presença do deputado Luiz Carlos Rauli, que não está mais conosco nesta legislatura, mas foi o relator da reforma tributária. Amanhã é a inauguração da frente parlamentar, o lançamento da frente parlamentar em defesa da reforma tributária. O presidente é o deputado Luiz Miranda, do Distrito Federal, às 9 horas da manhã no Nereu Ramos. E eu gostaria então de saudar a presença do deputado Luiz Carlos Rauli, que fez um trabalho muito importante para o Brasil e para os brasileiros. Obrigada, presidente. Presidente, o voto da maioria orienta sim, manutenção do texto, presidente. PSL sim, PT, PSB, PRB, Solidariedade. Vamos lá, Solidariedade, PSOL. Logo do PDT libera, senhor presidente. PDT libera. Está lá, liberado. Senhor presidente, PRB sim. PRB sim. Presidente, Solidariedade sim. Solidariedade sim. Mais alguém vai falar, não? Presidente, PSOL. O Novo sim. PSOL é o autor deste destaque e é de fundamental importância restituir o artigo 181 para dar dignidade ao povo brasileiro, para defender a soberania nacional, para limpar essa imagem vergonhosa que este governo está, infelizmente, com a conivência de muitos deputados e senadores, impondo a imagem do povo brasileiro. Não somos idiotas. Assumam que defendem o interesse das corporações poderosíssimas e certamente financiarão campanha, porque quem defende a democracia e a felicidade do povo brasileiro e a soberania nacional não pode
pode admitir a entrega de 100% das ações das companhias aéreas para empresas estrangeiras. Portanto, vamos instituir, no máximo, 20%. Para encaminhar, presidente. Eu gostaria de perguntar ao deputado qual é a marca do terno que ele usa, se é nacional ou é estrangeiro. É só uma curiosidade, deputado. PR para encaminhar, presidente. PR. Respondendo o Ivan Valente, pessoal da esquerda, novamente, eu fico pasmo até de ver eles criticar o regime militar, que durante 20 anos, segundo ainda investigações, foram desaparecidos cerca de 400 pessoas, e vem aqui defender e enaltecer regimes como Cuba, Coreia, China e outros países comunistas que mataram milhões de pessoas. É muita cara de pau do pessoal da esquerda defender esses países comunistas e vir falar que o regime militar foi um dos mais violentos do mundo, sendo que nesses países que é onde houve os grandes massacres da sociedade civil. Então, pelo menos que eu quero ver ele pegar o microfone e vir aqui defender esses países comunistas que mataram tanta gente e ainda ter a cara de pau de vir criticar o regime militar, que em 20 anos não chegou a 400 desaparecidos. Não que nós defendemos, tem mais que ser investigado, mas defender esse país comunista é o fim da picada. Senhor presidente, pela minoria, senhor presidente. Pela minoria. Senhor presidente, quero aqui protestar. A que ponto chega a extrema-direita? 400 vidas! 400 vidas reconhecidas. Eles acham que isso não vale nada. Nós precisamos aqui nos mirarmos no exemplo da população chilena, que rechaçou nas ruas as sandices do capitão Bolsonaro. Nós estamos aqui, presidente, para protestar contra a elevação da tortura, a elevação do ódio que a extrema-direita brasileira faz. Tortura nunca mais, senhor presidente. Não vamos permitir que a ditadura retorne, não ao terrorismo, não aos matadores, não a... Presidente, questão de ordem. Pelo PT, senhor presidente. Questão de ordem, presidente. Pelo PT, senhor presidente, a orientação do Partido dos Trabalhadores é não. É sim que a gente defende a manutenção do artigo 181. Não a esse texto. Porque nós não podemos aceitar de maneira alguma que se abram o capital para o estrangeiro dessa forma, de um setor estratégico como é o setor aéreo brasileiro. Está a segurança brasileira em jogo. A soberania brasileira em jogo, senhor presidente. Nós não podemos aceitar de maneira alguma esse argumento falso de dizer que vai baixar o preço das passagens. É um argumento falso, isso não vai acontecer. Num setor oligopolizado, senhor presidente, o que vai acontecer é as estrangeiras chegarem aqui e comprarem inclusive as empresas nacionais. Isso não é aceitável. Por isso o Partido dos Trabalhadores orienta não. PSB. Presidente, PSB. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, deputado. Questão de ordem com base no inciso 4º do artigo 114, combinado com o artigo 95 e com o inciso 1º do artigo 175, presidente. A gente vê diversas falas aqui de diversos parlamentares que desrespeitam o que está expressamente previsto no nosso regimento interno dessa Câmara dos Deputados. Artigo 175, presidente. O deputado que usar a palavra sobre a proposição em discussão não poderá, inciso 1º, desviar-se da questão em debate. O que a gente viu aqui nas últimas falas, mesmo nas indicações das lideranças, é algo absolutamente antirregimental. E o que o regimento prevê é que o presidente caçará a palavra. Atenção, presidente. O que está previsto no regimento é que Vossa Excelência caçará a palavra, não que Vossa Excelência tenha a faculdade de caçar ou não a palavra, mas expressamente o regimento interno dessa casa determina que se o deputado se desvia da matéria em debate, deve, portanto, ter a sua palavra caçada por Vossa Excelência, sem margem nenhuma para discricionariedade. Mas, já que é para se desviar da matéria, eu quero aproveitar a ocasião, senhor presidente, para... Senhor presidente. Para falar, senhor presidente. Artigo
A falar, senhor presidente, sobre uma das parlamentares que mais atrapalha o funcionamento dessa casa, que mais obstrui as votações dessa casa em discurso vazio, que é a deputada Érica Cocai, que acaba de virar ré em investigação sobre repasse de salário de assessor. E agora eu aproveito e repito que ainda tenho mais um minuto, senhor presidente. Deputada federal Érica Cocai vira ré em investigação sobre desvio de salário de assessora. Deputado, Vossa Excelência tem a palavra para falar do assunto. Muito bem, artigo 155. Não, é uma questão de ordem. Quer falar sobre a deputada, se inscreva e faça que nem os outros, que eu não vou cortar a sua palavra. Agora, numa questão de ordem, aí você vir politizando, não dá, deputado. Na questão de ordem, não. Pode terminar. Perfeito. Minoria não. Perfeito. Vá pra escola, menino. Perfeito. Até porque é uma incoerência com a sua questão de ordem. Mas perfeito, presidente. Então, pergunto para Vossa Excelência, se Vossa Excelência defere ou indefere a questão de ordem? Eu indefiro, porque graças a Deus vivemos numa democracia. Senhor e presidente, cada um fale o que entender por bem falar, deputado. Senhor presidente. Não. Como voto PSB. Presidente, eu recorro com base no parágrafo 8º do Recolhe artigo e encaminha a 95. CCJ a sua questão de ordem. Encaminhada a CCJ, PSB. presidente. Obrigado. Senhor presidente, PSB mais uma vez vota mantendo a coerência apresentada nas votações anteriores. Registrando, nós votamos não, e registrando que o lema hoje do governo é Pátria Amada Brasil, e o slogan na campanha era Brasil acima de tudo. No entanto, nós estamos vendo que nem os Estados Unidos entregam 100% das suas companhias aéreas, e o Congresso Nacional agora, encaminhado pelo governo atual, quer desnacionalizar completamente o setor. Então o PSB vota não. Como vota o DEM? Presidente, estamos chegando ao final dessa votação, senhor presidente. Eu gostaria, primeiro, de fazer duas saudações justas, considero. Uma ao deputado Herculano Passos, presidente da Frente Parlamentar do Turismo, batalhou muito para que esse texto viesse a voto nesta casa. Também cumprimentar de maneira muito especial o deputado Marcos Beltrão, que como ex-ministro do Turismo foi um protagonista na construção deste texto, senhor presidente. Democratas vota sim pela manutenção do texto. Como vota o PCdoB? Senhor presidente, trata-se de defesa da soberania nacional. Todas as nações estabelece critérios salvaguarda para garantir seu direito de se desenvolver, de se proteger, de criar condições de ter a sua autonomia preservada. Por isso, esse destaque é muito importante, é fundamental que ele seja aprovado. E quero, senhor presidente, dizer que alguns ataques aos comunistas. Nós somos líderes do PCdoB, um partido que tem 97 anos de sobrevivência, de luta ao lado e na frente da batalha, defendendo a liberdade, defendendo a soberania, defendendo a democracia, defendendo os direitos sociais e contra todos os tipos de golpe. Vamos continuar nessa direção. Governo. Vota o PSDB. Como vota o governo? Senhor presidente, diante das denúncias trazidas aqui pelo deputado Kim Kataguiri, em que uma parlamentar dessa casa pega o salário de sua assessora, eu declaro que está plantado o laranjal do PT. O governo libera. Governo libera. PPS. Senhor presidente, voltando aqui ao mérito, para a gente não desviar, é importante que fique bem claro, porque o discurso que foi feito pelo pessoal dá a entender que abrindo o capital está se defendendo o interesse de alguém. Na verdade é o inverso. Quando ele defende que se mantém a situação atual de um cartel onde 3 empresas comandam todo o nosso
setor aéreo, aí sim, se for aprovada a emenda do PSOL, está evidente que esse plenário estaria protegendo o interesse de 3 empresas em detrimento do interesse do país. Não é soberania que está em debate, é o interesse de 3 pessoas e de 3 empresas que impõem ao consumidor uma das passagens aéreas mais caras do mundo. Então, essa é a discussão para a gente colocá-la de forma correta. O PPS Cidadania orienta sim. Presidente, a oposição vai fazer orientação, aqui a deputado Aliel, aqui. A oposição vai fazer orientação pelo voto não. Nós entendemos que é possível, através dos destaques, recuperar algumas questões, mas eu quero aproveitar esse espaço para solicitar e fazer um apelo ao ministro Mandetta. E não é possível o governo não ter sensibilidade com as questões da saúde indígena. Nós precisamos respeitar a política específica da saúde indígena, e no Paraná já existe mobilização, como na cidade de Nova Laranjeiras, liderada pelo nosso amigo, companheiro Altamiro Braga, que é uma grande liderança local. No município de Mangueirinha, liderada pelo vice-prefeito, nosso amigo Leandro Durini, que tem a sensibilidade de entender que não se pode entregar aos municípios uma responsabilidade para algo que é específico, que está dando certo nos dias de hoje. Se está dando certo, não tem o porquê de mudar. Nós estamos aqui em defesa das minorias e vamos ficar atentos a isso e cobramos do Ministério da Saúde. A não ser que ninguém discuta, ninguém faça nada. Como vota PSDB, Patriotas, minoria? Patriota orienta sim, senhor presidente. A minoria, senhor presidente, orienta não. Não é possível, num país das dimensões continentais do Brasil, se entregar o transporte aéreo nacional a empresas estrangeiras. Como é que vai ficar determinada localidade em regiões bastante distantes do centro e que não tem o atrativo comercial? Tenho certeza que nenhum país do mundo adotaria uma posição como essa. Transporte aéreo é uma questão de segurança nacional. Não. Presidente, PSDB orienta sim. PSDB sim. PSDB sim. Em votação, aqueles que forem a favor da manutenção do texto permaneçam como se acham mantido. Verificação. Verificação concedida. A presidência solicita a todos os senhores deputados e senhores deputados que tomem seus lugares a fim Conjunto. A votação pelo sistema eletrônico. Está iniciada a votação. A votação que os deputados vão fazer agora é em relação a um destaque, uma tentativa de modificação que o PSOL apresenta, o projeto de lei que modifica a Política Nacional do Turismo, mas depois a gente traz detalhes. Agora a deputada Tabata Amaral na tribuna pela liderança do PDT. Hoje falar sobre um assunto muito grave. Após uma série de polêmicas e desmandos, chegamos a uma completa paralisia no Ministério da Educação. Isso se deve a uma disputa entre grupos de interesse que, para falar bem a verdade, não estão preocupados com a qualidade da educação. Muito pelo contrário. Em apenas 10 dias, o MEC apresentou sua terceira indicação para a Secretaria Executiva. Ontem, a secretária de Educação Básica pediu demissão. O absurdo, ele é tão grande que na última semana o INEP criou uma comissão para fiscalizar as questões do Enem, de acordo com o suposto teor ideológico. Enquanto isso, os projetos executados com estados e municípios estão completamente paralisados. A gente está falando da elaboração de currículos, de programas de alfabetização, de programas para adolescentes. As escolas começaram seu ano letivo há mais de um mês e ainda não sabem o que vai acontecer. E há um risco ainda maior. Estamos terminando o primeiro trimestre do nosso ano e o governo não se manifestou sobre o Fundeb, principal fonte de financiamento da educação básica no Brasil, que vence no próximo ano. Senhor presidente, o governo Tudo isso altera para tem um impacto muito grande na qualidade da educação. Nesses 3 meses, livros não foram entregues, decisões não foram tomadas, reuniões não foram feitas, explicações não foram dadas pelo ministro. Tudo isso vai impactar a qualidade da educação. A ONG Todos pela Educação divulgou na última semana dados que são aterradores. O Brasil conseguiu piorar na qualidade de matemática no ensino médio.
o estado de São Paulo caiu no ranking. De cada 10 alunos no terceiro ano, apenas um aprendeu o mínimo que deveria em matemática. Não dá para a gente falar de inovação, de produtividade, de desenvolvimento, sem falar de tudo isso. Não existe a gente falar sobre desenvolvimento econômico sem investir na área de exatas. Há 2 semanas, eu participei como integrante de uma missão ao Reino Unido, que levou líderes da área de educação para conhecer as melhores práticas britânicas. O que a gente viu deixou muito claro que já não dá para falar sobre alfabetização, evasão, abandono escolar. Precisamos também falar, ao mesmo tempo, sobre como que a gente prepara nossos jovens para um mundo de trabalho cada vez mais dinâmico. Os centros de pesquisa, tecnologia, cursos profissionalizantes que visitamos mostraram que a gente tem que se preocupar igualmente com as habilidades técnicas, mas também com as habilidades para a vida. Hoje, ser criativo, dominar o ambiente digital, liderar e trabalhar em grupo, negociar, se apresentar em público e defender suas ideias, já não pode ser luxo, restrito a uma pequena elite. As mudanças tecnológicas, elas ajudam em muito mundo, mas também nos presenteiam com um futuro que pode ser catastrófico. A estimativa, segundo uma pesquisa feita em Oxford, é que nos próximos 11 anos, em 2030, cerca de 2 bilhões de empregos serão desaparecidos. É isso mesmo, 2 bilhões de empregos extintos em apenas 11 anos. Enquanto isso, o nosso Ministério ignora as questões práticas e se preocupa apenas com questões ideológicas, fazendo uma paralisia total. Esperamos a presença do ministro amanhã e eu estarei lá cobrando suas propostas e suas ideias, porque esse é o papel do parlamento e de toda a sociedade. Obrigada, presidente. Senhor presidente, senhor presidente. Senhor presidente. Senhor presidente. Só um minutinho. Satisfeitos os requisitos do artigo 35, caput, parágrafo 4º do Regimento Interno para o requerimento de instituição da CPI número 219, do senhor Vanderlei Marquinhos e outros, esta presidência constitui comissão parlamentar de inquérito destinada a, no prazo de 120 dias, investigar a prática de atos ilícitos e irregulares no âmbito do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social ocorridos entre os anos de 2013 e 2015, relacionados à internacionalização das empresas brasileiras. E resolve designar para compô-la na forma indicada pelas lideranças dos deputados constantes da relação anexa, convocar os membros horas designados para a reunião de instalação e eleição a realizar-se no 27 de março, quarta-feira, às 15 horas, no plenário 7 do anexo 2. Tem que ler? Senhor presidente. Sim, quem pediu a palavra? Senhor presidente, a aprovação desse projeto, senhor presidente, 27 e 24 é fundamental, além de traçar diretrizes fundamentais para o turismo do Brasil, ele atende à rede hoteleira do Brasil, porque ele isenta a cobrança do ICAD para as unidades, para os apartamentos de hotéis, considerando comunidade privada. E isso é fundamental, não é justo que o ICAD cobre taxas das unidades hoteleiras do Brasil. Portanto, esse ponto do artigo 23, parágrafo 6º, é de fundamental importância para a rede hoteleira do Brasil, que ficará isenta do pagamento da taxa do ICAD, senhor presidente. Deputado Max. Senhor presidente, eu não poderia deixar de, nesse momento, na qualidade de ex-ministro do Turismo, de agradecer o apoio incondicional de todos aqueles que aqui abraçaram essas duas pautas em favor do turismo nacional, já que foi construída por todo o trade turístico nacional, com apoio por unanimidade por todo o Conselho Nacional do Turismo. Portanto, eu quero aqui agradecer em especial a minha bancada do PSD, agradecer ao partido MDB, na pessoa do Herculano Passos, presidente da Frente Parlamentar do Turismo, e agradecer aqui o relator de todas essas matérias, o deputado Paulo Aze, que construiu esse relatório com muita responsabilidade, atendendo todos os anseios do turismo nacional. Portanto, meu muito obrigado em nome do turismo, deputado Paulo Aze, a você e todos que fazem o DEM. Obrigado. Senhor presidente, senhor presidente, eu gostaria no dia de hoje registrar a presença que ocorreu ontem do ministro da Saúde lá no estado da Paraíba. Foram viabilizados 23 milhões de reais para vários hospitais do estado
E isso é significativo para a saúde pública do nosso Estado. Nós temos que agradecer ao ministro da Saúde a sua sensibilidade em credenciar um hospital oncológico, em credenciar um hospital da criança, em atender outras demandas de outros hospitais filantrópicos, e isso, na verdade, merece sim ser agradecido pela Paraíba, e nós temos a obrigação de agradecer ao ministro essa sua atenção especial com a Paraíba. E gostaríamos, senhor presidente, de registrar nos anais da Casa tudo o que ocorreu com a revelação à saúde no dia de ontem com o senhor ministro da Saúde. Um minuto, presidente. Senhor presidente, nós estivemos essa semana em Nova Iguaçu e fizemos lá uma reunião. A situação do Hospital da Posse em Nova Iguaçu é uma situação calamitosa. O Hospital da Posse está vivendo o seu pior momento. Nós queremos clamar daqui desta casa ao presidente Bolsonaro, ao ministro da Saúde, para que a solução seja apresentada para o povo de Nova Iguaçu e da Baixada Fluminense, que é a retomada das obras do Hospital Geral de Queimados, uma obra que foi superfaturada, por isso parou há mais de 20 anos. A Baixada Fluminense clama por um novo hospital geral, e o Hospital da Posse já não pode mais atender nem quem mora em Nova Iguaçu. Nova Iguaçu pede socorro, presidente. Senhor presidente. Senhor presidente. Senhor presidente. Vou encerrar a votação. Presidente, peraí. Presidente, questão de ordem. Deputado Fábio. Senhor presidente, médicos brasileiros formados no exterior têm o desejo de exercer a profissão em nosso país, solicitam o direito de trabalhar, atender a população e que sua capacidade técnica seja avaliada de forma meritocrática. São médicos brasileiros formados no exterior. Portanto, eles pedem ao ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, número 1, revalidação semestral com reformulação da segunda fase do Revalida. Número 2, agilidade na plataforma Carolina Bore. Número 3, abertura de edital para o novo programa Mais Saúde para o médico formado no exterior. E número 4, renovação de contratos no novo modelo de programa. Ao ministro da Saúde, Mandetta, atenção para os médicos brasileiros formados no exterior. Senhor presidente. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, presidente. Senhor presidente, eu só queria comunicar... Só sobre o processo de votação, acabou. Sobre o processo de votação, Sim, presidente. 310, não, 132, 2 abstenções. Impossível ter sobre alguma coisa. Sobre o destaque, sobre o destaque. No destaque já foi votado, deputado. Não, o próximo destaque vai ser aqui. Destaque é emenda de redação, não é destaque. Sobre o destaque. É emenda de redação, deputado. Em votação, a emenda de redação número 1. Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como está. Aprovado. Senhor presidente, 60 anos do Sindicato dos Petroleiros, a defesa do petróleo nacional, a defesa da Petrobras. Parabéns aos petroleiros que ainda defendem a soberania nacional. Em votação, a redação final. Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Aprovado. A matéria vai ao Senado Federal. Vai acabar. Senhor presidente, eu só queria agradecer o apoio de todos os deputados de votar essa matéria tão importante. E o turismo brasileiro agradece essa votação da abertura do capital estrangeiro para as companhias aéreas, a Lei Geral do Turismo. Com certeza nós vamos desenvolver um grande trabalho. Todo o trade do turismo agradece e o Brasil agradece porque vai gerar emprego e renda. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. Quem é? Senhor presidente, eu gostaria de fazer uma saudação a todos os agentes comunitários de saúde e agentes de endemias de todo o Brasil que estão aqui em Brasília desde ontem, participando de uma grande mobilização, hoje no auditório Nereu Ramos, e amanhã esses profissionais farão uma 4ª caminhada em defesa da categoria dos agentes comunitários de saúde e agentes de endemias, em defesa da PEC 22, que é a PEC da remuneração, em defesa do projeto de lei 5.312, que
que é o projeto das 30 horas, e contra o texto da reforma da Previdência, que vai condenar homens e mulheres que trabalham no sol e na chuva a ter que trabalhar 40 anos para ter direito à aposentadoria. Minha saudação, portanto, à CONAX, em nome da senhora Hilda, a todos os agentes comunitários e agentes de endemias do Brasil. Senhor presidente. Vamos lá. Senhor presidente. Só um minutinho, olha aqui. Proposta de emenda à Constituição número 215, discussão em primeiro turno da proposta de emenda à Constituição número 215, que altera o artigo 166 da Constituição Federal para tornar obrigatória a execução da programação orçamentária que especifica, tendo parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania pela admissibilidade e da Comissão Especial pela aprovação com substitutivo. Há requerimento sobre a mesa. Senhor presidente. Só um minutinho. Requeira Vossa Excelência, nos termos do artigo 83, parágrafo único, inciso 2ª, linha C do Regimento Interno, retirada de pauta da ordem do dia da PEC número 2. Deputado, a favor, deputado Marcel. Deputado Lucas Virgílio votou com o partido na votação anterior. Deputado Marcel, pode falar. Senhor presidente, esse tema é muito importante e é um tema, na verdade, que faz parte do dia a dia deste parlamento há muito tempo e faz parte do dia a dia de muitos parlamentos mundo afora. É a discussão entre orçamento autorizativo versus orçamento impositivo. Faz parte do cerne da democracia, faz parte do cerne de qualquer discussão que trate de orçamento de democracia representativa. E é por isso mesmo, senhor presidente, que o Partido Novo, em que pese ser favorável à ideia do orçamento impositivo, para que as decisões do parlamento referentes ao orçamento sejam respeitadas. Afinal de contas, parlamentos foram criados justamente para controlar o orçamento dos outros poderes, em particular do Poder Executivo, em que pese, na teoria, estarmos alinhados com a ideia do orçamento impositivo, senhor presidente. Não acreditamos que o momento para que seja debatida e votada essa matéria tão importante seja este, desta noite. Pode ser inclusive amanhã, senhor presidente. Mas uma matéria que foi definida no Colégio de Líderes ao meio-dia, ser votada agora às 9 da noite, de tamanha importância, precisa ser melhor debatido pelo menos por 24 horas. Pelo menos até o dia de amanhã. Gostaríamos muito de contar, e já conversamos com muitos líderes, com o apoiamento dos líderes partidários, para que nós possamos em conjunto, tanto a nossa bancada de 8 deputados federais, mas também as demais bancadas dessa casa, discutir junto com o relator muito competente, deputado Gaguinho, que já apresentou também algumas das ideias que virão aqui a este plenário, para que nós cheguemos ao melhor texto possível sobre este assunto que, repito, é fundamental, essencial e muito importante para o parlamento. Mas nós fazemos este requerimento de retirada de pauta, caros colegas deputados, para que tenhamos o mínimo necessário de tempo para o debate até amanhã que seja. Pedimos o apoiamento dos colegas deputados, inclusive, senhor presidente, se for possível de ofício, solicitar votação nominal, para que este parlamento possa se pronunciar individualmente pelo apoio dos deputados, pela retirada de pauta, e para que amanhã, com tempo, nós possamos retornar essa matéria tão importante para o fortalecimento do poder legislativo e da sua prerrogativa fundamental, que é decidir o futuro e os rumos de uma nação por meio da votação do seu orçamento. É este o pedido e a orientação do Partido Novo, portanto, é de voto sim. Muito obrigado. Deputado Hélio Leite, contra. Autor da PEC. Senhor presidente, senhores deputadas, senhoras deputadas, nós municipalistas desse país sabemos que a distribuição de renda nesse país precisa ser mais benéfica a cada município, mais benéfica a cada estado. E vendo com essa visão municipalista que tem, que sei o que está passando os estados, com a necessidade de educação melhor, investimento na saúde melhor, construção de rodovias, pavimentação e drenagem de ruas, fortalecimento da cultura, da segurança, do esporte, fortalecimento do cidadão que está na base.
Eu cheguei aqui em 2015 e propus essa PEC que teve a assinatura de vários parlamentares. Até o presidente Bolsonaro, senhor presidente, ele referendou o encaminhamento dessa PEC. Com certeza absoluta, essa PEC traz não só ao parlamento, mas traz ao Brasil um posicionamento diferente, um compartilhamento diferente da arrecadação que esse país tem. Nós precisamos ver que essa PEC, além de criar fatos positivos, ela fortalece a cada estado, fortalece ao parlamento. Nós podemos, com essa PEC, fazer emendas impositivas, mas direcionadas à infraestrutura de cada estado, buscando aquilo que é preciso ao estado. Sabemos muito bem que viemos aqui com essa finalidade, tanto legislar como também buscar recursos para o nosso estado. E cada estado aqui presente, que tem os seus parlamentares, sabe muito bem que é necessário, deputado Gagui, obras estruturantes para que nós possamos levar cada vez mais o estado à frente. Do estado do Pará, que é o estado que me mandou para cá, precisamos fazer rodovias, precisamos de investimentos em hospitais, precisamos de investimentos em escola técnica, precisamos buscar um mecanismo de fortalecer o nosso Pará e esse Brasil que é tão grande. Por isso, senhor presidente, venho aqui humildemente pedir aos nossos parlamentares que acompanhem essa PEC. Essa PEC fortalece aos nossos brasileiros, fortalece a cada um de nós que não pode estar aqui, mas precisa de uma atenção muito maior dessa nação. Eu encaminho, senhor presidente, contra esse requerimento, porque ele não é oportuno neste momento. Eu acho que é importante agora que nós possamos avançar, construindo aquilo que é fundamental para o bem-estar da população, para o bem-estar do Brasil. Muito obrigado. Orientação de bancada, como voto bloco, PSL, PP... Neste momento, os deputados apreciam aqui uma proposta de emenda à Constituição número 2 de 2015, do deputado Hélio Leite, do Pará, que estava falando agora, que torna obrigatória a execução das emendas coletivas de bancadas estaduais e comissões permanentes ao projeto de lei orçamentária anual, que é o orçamento. Segundo a proposta, a União vai ser obrigada a executar as emendas coletivas em pelo menos 1% da receita corrente líquida do ano anterior. A gente acompanha o deputado Joaquim Passarim. A discussão da casa não é quando sai do colégio de líder. Esse projeto tem que ser discutido e são discutidos muito antes de chegar ao colégio de líder. Quando chega ao colégio de líderes, já estão prontos para ser votados, já estão debatidos, os partidos já têm as suas posições. Nós somos a favor do projeto e contra a retirada de pauta. PT. Não. Como voto PSL? PSL, novo presidente, vota não. Eu estou surpreso. Eu estava me empolgando aqui nesta casa, eu sou um novato, caros colegas. Tinha uma deputada aqui que fala bem, tem trejeitos de bailarina. Eu estava até admirando. Ela fala bem umas coisas ruins. Me surpreendeu que hoje ela virou ré com testemunho de uma funcionária aonde ela dividia salário. Fiquei muito entristecido, triste, porque eu estava acreditando. Eu tô aqui por uma política séria. E que decepção com essa deputada em saber que virou ré. Há boatos, inclusive, que o sobrenome dela irá virar para Kekai. Sobrenome Kekai. Vamos lá, como vota PSDB, o PT presidente. Já votou não. PSB não, presidente. PSB não. PSDB. PSDB, deputado. PSDB, presidente, entende que ninguém melhor para defender os interesses e as obras mais urgentes nos seus estados do que o colegiado de suas bancadas. Então o PSDB vota não a retirada de pauta esse projeto, por entender importante a aprovação do mesmo no seu indicativo principal. PRB não. Solidariedade. Solidariedade encaminha não, presidente. Vamos votar o projeto. PSOL. PCdoB. PPS. PPS não. PCdoB. PCdoB vota não, senhor presidente. PSOL. Novo. Senhor presidente, pelas razões expostas na tribuna, repito, queremos apenas um prazo para discutir melhor a matéria, inclusive dentro da bancada com todos os colegas, e por isso nós orientamos favoravelmente a retirada de pauta neste momento desta PEC número 2 de 2015. Portanto, o novo orienta sim. Patriota. PSOL. Patriota. PSOL.
Presidente, mesmo verbas que são obrigatoriamente transferíveis aos municípios e dos estados, a União se dá o direito, em algumas situações, de apreender. Quando são emendas de bancada, mesmo sendo as bancadas plurais e, portanto, uma emenda de bancada representa uma síntese das diferenças das forças políticas do Estado, mesmo assim, a União centraliza as finanças e inviabiliza muitas vezes projetos importantes, que na medida em que se aprova a emenda, se cria uma expectativa junto ao povo, junto ao governo. Então é de fundamental importância a emenda do deputado Hélio, para que nós façamos justiça e garantamos segurança jurídica aos entes da Federação Brasileira. Minoria. Minoria, senhor presidente, Tentação é não. Iremos votar a matéria para afirmar a importância do parlamento na destinação do orçamento. Maioria não, senhor presidente. Minoria, não. Maioria não, minoria não. Em votação, aqueles que forem a favor permaneçam como se acham. Rejeitar. Passa-se a discussão. A favor da matéria, deputado Hildo Rocha. O pedido de retirada de pauta, portanto, rejeitado, retirada da proposta de emenda à Constituição 2 de 2015, que torna obrigatória a execução das emendas coletivas de bancadas estaduais e comissões permanentes ao orçamento da União. Deputado Hildo Rocha. Ela ajuda a se construir, de fato, o tão sonhado Pacto Federativo, pedido pelos governadores e pelos prefeitos. As emendas impositivas de bancada, até então, impositiva porque está todo ano sendo renovado na lei de diretriz orçamentária. Agora, ela passa a estar na nossa Constituição Federal. E tem algumas regras em que o Executivo Federal não pode, a seu bel prazer, estar fazendo algumas mudanças e até mesmo determinado tipo de contingenciamento. Além do mais, essa PEC, que é de autoria do deputado Hélio, lá do Pará, e que teve como relator na comissão, de forma brilhante, relator a PEC, fazendo ainda algumas alterações, foi o deputado Carlos Henrique Aguinho. E ela avança mais na construção de um novo pacto federativo em nosso país. Porque até mesmo as atividades finalísticas, os programas de governo, os investimentos que estiverem ali contido na Constituição, melhor dizendo, no orçamento da União, obrigatoriamente tem que ser cumprido. O que acontece é que muitas das vezes se tira do orçamento recurso que deveria ser destinado a investimento para se usar em custeio ou pagamento da rolagem da dívida. E isso vai ficar inviabilizado. Portanto, eu vejo que essa PEC vem em boa hora, até porque é no momento em que se fala muito da nova política. E isso é a nova política. Aprovar essa PEC significa dizer que vai se quebrar todos os pires e todos os pratos que haviam nas mãos de deputados, de senadores, de prefeitos e governadores, pedindo para os ministros liberar recursos e muitas das vezes se comprometendo com determinadas votações nas comissões e no plenário da Câmara. Por fim, acaba-se o toma lá da cá. É a medida mais correta, ouvindo o que a população deseja, o que o povo brasileiro espera de todos nós, fazer com que o orçamento não seja mais um orçamento figurativo, seja um orçamento real. Aquilo que é construído dentro do parlamento será executado. Se o governo, porventura, encontrar dificuldade, ele terá que mandar de volta para o Congresso Nacional, para rever o orçamento, que pode ser revisto, mas desde que o Congresso atual, aquele Congresso que aprovou o orçamento, permita que haja algumas modificações. Portanto, eu vejo que é importante demais a aprovação dessa PEC. Quero parabenizar o presidente da Casa, Rodrigo Maia, os líderes dos partidos políticos de oposição e de governo, que estão apoiando essa proposta.
essa proposta de emenda à nossa Constituição, que vai permitir que o Brasil seja diferente, que a partir do ano que vem, quando estiver em execução esse mandamento contido na nossa Carta Magna, será uma previsão em que os estados saberão que terão lá uma garantia de 300 milhões de reais, onde ele vai poder investir em investimento no seu estado, ou os prefeitos, assim como também aquilo que lá colocado para se reformar as estradas federais, para se construir viadutos, para se construir hospitais, terá que ser realmente executado. Portanto, hoje a Câmara Federal, ao aprovar esta emenda à Constituição, está dizendo: estamos sintonizados com as ruas. As ruas pedem uma nova política, e a nova política é acabar com o toma lá da cá. E acaba-se definitivamente com o toma lá da cá, porque o governo vai ter que executar o orçamento. Não tem mais como fazer chantagem com os deputados e senadores. Por isso que eu subi aqui a essa tribuna feliz da vida, por ter pautado essa PEC que desde 2015 tramita nessa casa, e finalmente, no dia de hoje, iremos votar em primeiro turno. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, deputado Kim, deputado Kim, apenas fazer uma proposta, senhor presidente. Deputado Kim, dada a consensualidade dessa matéria, e os colegas que estão inscritos para fazer o debate, eles falem pudessem declinar. E eles podem falar durante a votação. Perfeito. Exatamente. Pode ser assim, direto à votação. Para quem for encaminhar, principalmente se for a favor, não, tá aqui, eu estou com as votação. inscrições. Os inscritos vão falar durante a votação, eu acho que resolve. Tá bom? Exatamente. Assim? Só tem orador inscrito, sim. Durante a votação, presidente, o senhor pode me conceder presidente. direito de resposta? Durante a votação? Concedo. Passa-se a votação. Em votação substitutiva adotada pela Comissão Especial a proposta de emenda Constitucional número 2 de 2015, primeiro turno. Ressalvado. Tem destaque? Ressalvados os destaques. Orientação de bancada. Todos os partidos votam sim? Sim, senhor presidente. Todos os partidos votam sim. Sim. A presidência solicita a todas as senhoras deputadas e os senhores deputados que tomem seus lugares a fim de ter início a votação pelo sistema eletrônico. Está iniciada a votação, deputado Kim, depois deputada Érica. Senhor presidente, senhores deputados, acredito que esse projeto seja um grande avanço institucional para o nosso país a partir do momento em que nós que defendemos um legislativo independente, nós que defendemos a harmonia entre os poderes, nada mais coerente do que defender que o Poder Executivo não tenha mais na mão uma moeda de troca para comprar ou vender parlamentares. Agora o próprio Congresso Nacional poderá determinar nas suas respectivas bancadas como o orçamento vai ser distribuído, como acontece em diversos países desenvolvidos pelo mundo. É absolutamente o que nós escutamos nas urnas, o que nós escutamos nas ruas, quando a maior parte de nós, da renovação do Congresso Nacional, fomos eleitos. Acabar com toma lá da cá, acabar com negociata. E é disso que se trata o projeto. E mais, o projeto ainda inclui responsabilidade fiscal na medida em que, no seu artigo 2º, prevê que, no seu parágrafo 17 do artigo 1º, prevê que, se for verificado que a estimativa da receita e da despesa poderá resultar no não cumprimento da meta fiscal, na mesma proporção que o governo cortar os seus gastos discricionários, ou seja, não as despesas recorrentes, aqueles sobre os quais o governo tem poder, o que o governo cortar na carne, o governo corta exatamente igual nas emendas. Não pode mais utilizar a meta fiscal como desculpa para dar emenda para aliado e cortar a emenda de inimigo. Não dá mais para usar a meta fiscal como justificativa para contingenciar verbas legitimamente votadas neste parlamento, para que nos seus respectivos estados, os parlamentares que hoje, infelizmente, devido ao nosso pacto federativo, precisam repassar esse dinheiro para os estados e para os municípios. Agora, essa decisão vai ter a palavra final da Câmara dos Deputados do Congresso Nacional. Chega de utilizar a emenda como moeda de troca para votação.
O parlamentar vota de acordo com as suas convicções e tem a emenda garantida pelo texto constitucional. É disso que se trata essa proposta e justamente em razão disso, tanto eu como o meu Partido Democratas vamos votar sim, senhor presidente, para a matéria, e a gente espera também que seja votado a quebra de interstício para que a gente já consiga avançar rapidamente com essa matéria em 2 turnos. E lembrando, porque já tenho certeza que setores da imprensa vão utilizar essa votação para fingir que isso foi uma derrota ao governo, que essa não é uma derrota ao governo, esse não é um ataque ao governo. O próprio presidente Jair Bolsonaro, quando era deputado federal, assinou a proposta de emenda à Constituição. Nosso colega aqui, deputado Eduardo Bolsonaro, também assinou essa proposta de emenda à Constituição. Não se trata de nenhum ataque, retaliação do Legislativo em relação ao Executivo, como algumas matérias da imprensa já querem fazer parecer. Pelo contrário, senhor presidente, é exatamente o que o anseio popular e o que o discurso do presidente defendem. Terminar com o tomar lá da cá, parlamentar votando com a sua convicção e emenda garantida pela Constituição. Obrigado, presidente. O Tenente Gonzaga votou com o partido. Deputada Érica, depois deputado Bibo. Deputada Érica, 1 minuto, né? Que é o tempo regimental. Ela vai usar? Deputada Érica, 1 minuto. Presidente. Peço o direito de resposta, porque fui desrespeitada e desqualificada nesta casa no dia de hoje. Digo com toda segurança que aceitar uma denúncia depois de um pedido ou depois de uma decisão inicial de arquivamento em função de um recurso não me preocupa, porque tem um fato material que comprova a minha inocência. Mas não só isso, fui eu que levei este caso porque estava sendo ameaçada de extorsão para ser investigado pela Polícia Civil do Distrito Federal. Fui eu que levei esta discussão, porque tenho absoluta convicção da minha inocência. Agora, os que não têm discurso, porque defendem o governo morto. Presidente. Presidente. Avestruz. Porque defendem o governo morto. Porque não conseguem manter uma narrativa de que essa reforma não é para destruir os pobres. Aliás, pobres que o presidente da República disse que nunca iriam ter uma boa educação, esquecendo-se que nós temos quase mil oriundos da Bolsa Família com medalhas na Olimpíada de Matemática. Portanto, não me incomodam esses histriônicos, estes que constroem e fazem do ódio o seu principal discurso, ou esses que defendem a tortura e defendem as mortes que aconteceram nesse país nas salas escuras durante a ditadura. Por isso, venham com muita tranquilidade dizer a estes, mudem de opinião, respeitem as presunções de inocência, façam justiça. Deputado Bibo, 3 minutos. Presidente. Excelentíssimo Deputado, 3 minutos para defender a PEC. A favor da colegas, a minha posição com relação à PEC é favorável, a PEC é favorável a 1% impositivo para todas as bancadas estaduais. Sou favorável. Agora, me surpreende que pessoas que quando entram na linha da justiça como ré, no mínimo, devem se preocupar ou ficar um pouco envergonhadas. Eu, de minha parte, se algum dia virar réu, eu estarei muito chateado, muito triste, porque eu pauto minha vida dentro da honestidade, da seriedade, da integridade e respeito aos demais. Agora, vir à tribuna tentar se defender, quando hoje passou a ser ré, sinto muito. Eu sou um deputado que falo forte, falo duro, mas respeito. Eu jamais ofendo a honra e a dignidade de qualquer pessoa nesta casa. Respeito muito, mas também exijo ser respeitado. Nesta casa se falou nesta tarde que o presidente Bolsonaro faz apologia à ditadura. O que é isso? Mais democrata que Bolsonaro, só para quem não conhece.
Bolsonaro, para quem não sabe, foi atacado pela imprensa durante a campanha, uma rede de televisão, grupos de comunicação impressa que devem milhões para os cofres do país. Bolsonaro disse o seguinte: não vou perseguir ninguém, apenas quero que vocês paguem o que devem. Me elogiem se tem que elogiar e critiquem se tem que criticar. Isto é democracia e não é imprensa marrom, como fazia o PT, que em troca de elogios não cobrava os impostos. Isto é ser democrata. E disse mais ainda Bolsonaro: não vai perseguir esta grande rede de televisão que consumia 80% da verba publicitária no Brasil, quando merece 42%. Vai receber o que merece, 42%. Isso é ser democrata. Por favor, nobres colegas, falar em tortura, apologia à tortura, alguns da esquerda, urubus de plantão, não sabem o que foi lá em Cuba, o que é ali na Venezuela, o que é na Coreia do Norte. Parece que falar aqui é pouco, desenhar é pouco. Eu vou começar a falar aqui com perfume. Talvez entendam, porque ninguém vai me convencer que poste faz xixi em cachorro. Nós estamos aqui em nome de uma nova política. E quem é ré, que assuma as suas responsabilidades. Seja honrado, digno, que não terá problema algum. Não tenho culpa se alguém vai mudar o seu sobrenome para que cai. Muito obrigado. Orientação, senhor presidente. Não, vamos lá, porque Presidente. está todo mundo no acordo. Eu vou encerrar a votação. Todo mundo Senhor votou? presidente, orientação no novo. Só mudança de orientação. Orientação. Senhor presidente, o novo libera a bancada. O que infelizmente temia aconteceu. Nós gostaríamos de ter tido mais tempo para debater essa matéria. Por isso nós fizemos requerimento de retirada de pauta. Fomos votos vencidos pelo plenário. E portanto o novo libera a sua bancada para votar cada deputado individualmente como achar melhor. Muito obrigado, senhor presidente. Agora a gente ainda vai ter 2, 3 destaques, então dá para todo mundo falar, tá bom? Está encerrada a votação. Muito bem, presidente. Presidente. Todo mundo votou? Vamos votar o segundo turno. Todo mundo Está votou? todo mundo aqui, o painel tudo sim. Eu não sei se... Votar o segundo turno, senhor presidente. Vamos ver se tecnicamente dá para votar o segundo turno ou não. Deputado Alencar, voto com a bancada. Pronto. Não, peraí. Lembra você que está nos acompanhando que são necessários 308 votos sim para que uma proposta de emenda à Constituição seja aprovada em 2 turnos. O primeiro turno está sendo votado agora. Essa proposta de emenda à Constituição número 2 de 2015, do deputado Hélio Leite, do DEM do Estado do Pará, torna obrigatória a execução das emendas coletivas de bancadas estaduais e comissões permanentes ao orçamento da União. A segunda proposta a União é obrigada a executar as emendas coletivas em pelo menos 1% da receita corrente líquida. Momento em que o presidente Rodrigo Maia encerra a votação, 448 votos, sim, bem mais do que o necessário para aprovação em primeiro turno. Salvados os destaques. Vamos lá, destaque número 1, que é o destaque do acordo de supressão. Requeremos, nos termos do artigo 61, inciso 1º, do ato parágrafo 2º do regimento interno, destaque para votação em separado do parágrafo 11 do artigo 165, constante do artigo 1º do substitutivo da Comissão Especial da proposta de emenda à Constituição número 2 de 15, com vista da sua supressão. Todos Senhor não. presidente, só para saber qual o acordo que foi feito. São dois destaques supressivos para tecnicamente ajustar o texto da emenda que veio do relatório que veio da Comissão Especial. Só isso. Eles são necessários, inclusive, presidente, porque um deles, ele dá os critérios para que, subindo a receita majorada em 1%, ele não fira os princípios da lei de responsabilidade fiscal e da lei do teto de gastos. Isso. Todos não, é isso? Todo mundo não? Todo mundo não, presidente. A presidência solicita a todas as senhoras deputadas e os senhores deputados que tomem seus lugares a fim de ter início a votação pelo sistema eletrônico. Está iniciada a votação. Deputado Eduardo, 1 minuto. Deputado Gaguinho, 2 minutos depois. Presidente. Presidente, como vários parlamentares falaram, só queria deixar aqui a nossa posição favorável à PEC, parabenizar a Vossa Excelência pela presidência, que realmente é uma pauta que, quando Jair Bolsonaro era deputado federal, ele e eu somos favoráveis,
que vai trazer independência para esse plenário, independência para os colegas deputados federais. Então, de maneira nenhuma se trata de uma reforma do governo. Trata-se sim de uma relação harmônica entre os poderes. Então, parabéns, e o PSL vai votar a favor da matéria. Senhor presidente. Deputado Gaguinho, 2 minutos. Vamos lá, um de cada vez, vai dar tempo para todo mundo. Molinha de palavra, senhor presidente. Senhor presidente, como relator tem mais tempo, senhor presidente. Mas eu vou só os 2 minutos dizer que é uma grande honra aqui. Nós, como relator, tá aprovando essa medida que vai ser mais Brasil e menos Brasília. Vai poder contemplar todos os nossos municípios de todo o Brasil. Vai contemplar a divisão correta sem as barganhas. Vai contemplar a lei e a fiscalização dessas obras. Temos hoje no Brasil mais de 200 bilhões de obras paradas, inacabadas, sem planejamento. Com esse orçamento impositivo, vai fazer com que essa casa possa fiscalizar que todo o orçamento ele possa ser verdadeiramente aplicado no dinheiro do povo. No meu estado tem uma obra da ponte de Xambioá. Em todos os estados são hospitais, creches, rodovias, obras estruturantes que estão inacabadas por irresponsabilidade das administrações. E nós, deputado Hélio Leite, deputado Hildon Rocha, que começamos há 5 anos com essa PEC, aprovando e tivemos o apoio de praticamente todos os parlamentares, inclusive do presidente, hoje presidente da República. Porque o que queremos é que o nosso trabalho, esse trabalho efetivamente possa estar levando na cidade que representamos o trabalho de competência e um trabalho com planejamento. Vamos ter, senhor presidente, planejamento, é isso que o Brasil... Senhor presidente. Senhor presidente. Precisamos que o Brasil possa ter. Não adianta nada fazer as reuniões das comissões de planejamento, da seguridade, de orçamento e chegar e essas obras não são executadas. Vamos pedir voto, o que acontece? Deputado, cadê a obra aqui? O que é que aconteceu? Então é nisso aí que é mais Brasil e menos Brasília. Obrigado a todos por esse apoio, obrigado aos líderes que confiaram nessa relatoria, a todos que participam. Saio daqui feliz, estou hoje um homem feliz, que vamos conseguir aprovar um projeto que verdadeiramente vai mudar os rumos desse país. Muito obrigado, senhor presidente. Está encerrada. Senhor presidente, orientação do Novo liberada a bancada. Novo libera. Libera. Não se preocupa, não vota na próxima. Muita gente não votou ainda, senhor presidente. É importante votar na próxima. Solicitar que os deputados democratas não saiam do plenário. Está encerrada a votação. Não, na próxima vota, tá tranquilo. Está encerrado. Quem é que quer votar ainda aí? Eu quero falar. Quer falar? Outros querem votar. Presidente. 1 minuto. Está encerrada a votação. O vermelho não fala, presidente. 5, sim. 389, não. O artigo foi suprimido, não é isso? Mesma coisa, supressivo. Requeremos, em termos do artigo 61, inciso 1º, combinado com o parágrafo 2º do regimento interno, destaque para a votação separada da expressão nos termos da lei complementar constante do parágrafo 13 do artigo 165, com a redação dada no artigo 1º de substitutivo da Comissão Especial à proposta de emenda da Constituição número 2 de 15, com vistas à sua supressão. Todos não no painel, exceto o novo, que é liberar. A presidência solicita a todos os senhores deputados e senhores deputados que tomem seus lugares a fim de ter início a votação pelo sistema eletrônico. Está iniciada a votação. Deputado Domingos Neto, pela liderança. Presidente. Na votação anterior, deputado Antônio de Paula votou com o partido. Presidente, deputada Carmen votou com o partido. Claro, não tem problema. Essa votação que passou, não tem problema. Deputado Domingos Neto pela liderança, depois eu vou dando a palavra aos outros. Senhor presidente, senhores e senhoras parlamentares, quero agradecer aqui ao Bloco, ao meu partido que me deu esse tempo, para falar de um tema que é importante a toda esta casa. Senhor presidente, ainda há pouco. O filósofo, escritor Peter Drucker
que é considerado o pai da teoria da administração, ele diz que apenas 3 coisas acontecem naturalmente nas organizações: fricção, confusão e baixo desempenho. Tudo mais requer liderança. Eu falo isso porque iniciamos a semana com o líder do governo na Câmara dos Deputados atacando genericamente a nossa instituição. Como parte de um partido dentre os maiores partidos dessa casa e do maior bloco dessa casa, não me sentiria confortável em passar essa semana sem registrar essa questão. É imprescindível que o governo perceba que o seu líder tem a responsabilidade de conduzir, de inspirar, de mobilizar, de organizar a sua base. Ora inexistente. Quando ele nega e criminaliza a articulação política, ele esquece que é papel de todos nós chegar no Ministério da Infraestrutura e brigar por recursos para renovar e melhorar as BRs dos nossos estados. Ir no Ministério do Desenvolvimento Regional e cobrar que seja concluída a transposição do São Francisco. Ir na FUNASA e buscar por abastecimento d'água para as comunidades que não têm água no nosso estado e no nosso país. Para além disso, existe articulação política também legislativa. A presidência da República tem o poder de veto. Daí que muitos dos nossos projetos precisam antes ter uma articulação política com a liderança do governo para que possamos aperfeiçoá-los, emendá-los, prepará-los para que não sejam vetados. E aí depois a gente ser obrigado a derrubar o veto. A postura que tomou o líder do governo em tentar tratar todo tipo de diálogo como sendo corrupto, como sendo vinculado a dinheiro, isso faz com que ele tenha aproveitado de um discurso fácil. É difícil, dá trabalho fazer articulação política. Não porque é ilegal, não porque tem nada de errado, mas porque demanda diálogo, demanda ouvir, demanda conhecer a cada um dos deputados e as suas realidades, a quem eles representam, demanda saber quais são as demandas dos nossos estados, dos segmentos que nos elegeram. Mas mais fácil do que conversar com todo mundo é demonizar a articulação política e, para justificar a sua própria inépcia, dizer que a articulação política é como um todo corrupta. Eu faço essa fala, senhor presidente, porque nos colocamos diante de um momento fundamental para o nosso país. Temos aqui para votar a reforma da Previdência, que hoje os partidos se uniram para retirar da proposta as questões que mais mexem com o povo carente do nosso país, como o trabalhador rural, como o beneficiário do BPC. E num momento onde nós discutimos um tema tão importante, o líder do governo, e eu repito isso, o deputado Major Vitor Hugo, ele chama a todos nós de corruptos. Imagine o que é que nós estamos nos avizinhando nos próximos 4 anos. Se na primeira pauta, que é uma pauta de importância nacional, que todos nós sabemos o quão importante é que a gente possa revisar a Previdência, que senão o aumento do seu rombo vai inviabilizar o nosso país. Mas temos que discutir isso com muita articulação política, legítima, legal, honesta, mas aberta. Que a gente possa chegar e ver que aquela emenda, aquele artigo está sendo injusto com o professor, ou que a parte que mexe com o trabalhador rural vai causar um grande impacto em estados como o meu, que sou lá do Ceará, e que mais da metade dos aposentados do meu estado são aposentados rurais. Mas não, o líder do governo simplesmente nega a política. Eu faço isso não no desafio de quem quer aqui bater em governo, nem falando aqui como um deputado de oposição, mas se alguém nesse Congresso torce para que esse país cresça, nós precisamos que o governo respeite a função primordial, que é a função da Câmara dos Deputados do Congresso Nacional. O que nós estamos votando hoje
por exemplo, dessa PEC, ela é a PEC que vai acabar com o toma lá da cá. Porque por muitos anos nós editamos o orçamento e depois tinha que passar um ano todinho bajulando o ministro para que conseguisse o financeiro para que ele fosse empenhado. São atos como esse, de hoje, que mostram que quem detém o poder de resolver os problemas da nação é o Congresso Nacional. Nós precisamos de diálogo, não só com o Executivo, mas também com o Judiciário. Em toda democracia firme deste mundo, do nosso planeta, é uma democracia que persegue a estreita interação entre os poderes e não criminaliza essa relação. Ninguém aqui está pedindo cargo, ninguém aqui está pedindo emenda. Nós precisamos mesmo é que, a partir de hoje, estejamos unidos em defesa da Câmara dos Deputados e do Congresso Nacional. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. Calma, gente. Está encerrada a votação. Não, pode encerrar. não. Senhor presidente. Está encerrada a votação. Na última votação votou de acordo com o Pode deixar. seu partido. Vamos lá, nós estamos indo. Como tem acordo, como todo mundo está votando sim, a gente está andando e não vai ter muito problema a questão justificativa, não. Está encerrada a votação. Sim, 2436 não. Foi suprimido o texto. Em votação, as emendas. Em votação, as emendas de redação de número 1 a 4. A presidência solicita a todas as senhoras deputadas e senhores deputados que tomem seus lugares a fim de ter início a votação pelo sistema eletrônico. Está iniciada a votação. Voto sim, a emenda de redação, mas como é EPEC e é o acordo, é importante que seja nominal, para que fique claro que tinha mais de 308 parlamentares votando a favor das emendas de redação 1 a 4. Presidente, 1 minuto, presidente. Espera um pouquinho, deputado. Deputado Pedro Paulo. Está depois perpétuo. Presidente. Tem que abrir o painel para votar. Senhoras deputadas e senhores deputados, Está iniciada a votação. Esse é um dia histórico para o Parlamento brasileiro. Todos sim, novo libera. Nós, como fazemos a nossa primeira aproximação da vida política, quando nos candidatamos, aprendemos qual é a função do deputado, que é legislar e aprovar o orçamento. Só que quando nós aprovamos o orçamento aqui nessa casa, o orçamento é o orçamento autorizativo. É aquilo que muitos chamam de peça de ficção. Hoje, essa casa, através de uma mudança da Constituição, nós damos um passo decisivo para que o orçamento aprovado no Parlamento brasileiro, ele seja impositivo, seja a parcela que foi colocada no orçamento pelo governo, seja aquilo que foi emendado pelos parlamentares e pelas suas bancadas regionais. Isso é decisivo, principalmente num orçamento hoje que basicamente seu 1 trilhão e 400 milhões de reais são todos consumidos com despesas obrigatórias. Sobram somente, deputados, 137 bilhões de reais das chamadas despesas discricionárias. E o que acontece? Quanto mais espremido esse orçamento, mais ele é consumido pelas despesas obrigatórias que são legalmente constituídas ou pelas despesas de custeio. E o que menos sobra é para a população o retorno desse dinheiro que é arrecadado nos seus tributos para investimento. A garantia de um orçamento impositivo é a segurança para se ter investimentos, para que aquilo que é aprovado aqui seja efetivamente destinado aos municípios, aos estados, beneficiando a população. E eu não tenho dúvida que essa aprovação hoje, ela joga para outro nível, deputado Gaguinho, as discussões nessa casa. Acaba o toma lá da cá, é verdade. Vai jogar de... Para encerrar, deputado, 10 segundos, por favor, senão... Vai jogar para outro nível. Por isso essa casa está de parabéns. O Congresso Nacional hoje dá um passo significativo para que a gente possa ter um orçamento muito mais real, beneficiando aos brasileiros. Está encerrada a votação. 3, 9, 2, sim, 1 não. Não votei não? Não tem que não. Requerimento de quebra de tertício. Nos termos do parágrafo único do artigo 150 do Regimento Interno da Câmara, requeremos a quebra de tertício para a votação em segundo turno da PEC número 2 de 2015,
que altera o artigo 166 da Constituição Federal para tornar obrigatória a execução da programação orçamentária que especifica. Maria do Rosário votou com... Em votação. Aqueles que forem a favor permaneçam como se acham. Aprovado. Proposta de emenda à Constituição número 2 de 2015. Discussão em segundo turno da proposta de emenda à Constituição número 2 de 2015 que altera o artigo 166 da Constituição Federal para tornar obrigatória a execução da programação orçamentária que especifica. Não há requerimento. Declaro encerrada a discussão. Dá aqui para votar. Em votação. Quê? Não tem, né? Em votação a proposta de emenda à Constituição número 2 de 2015 em segundo turno. A presidência solicita a todos os senhores deputados e senhores deputados que tomem seu lugar a fim de ter início a votação pelo sistema eletrônico. Todos sim no painel, por favor. E o novo é liberar. Está iniciada a votação. Deputada Perpétua com a palavra. Depois deputado Léo Moraes. Marília Reis votou com partido na última votação. Senhor presidente, Deputada Perpétua, depois deputado Léo lá atrás. da importância da votação de uma proposta como essa. Isso tira o parlamento de estar com o pires na mão o tempo inteiro, alugando o executivo, implorando ao executivo para poder votar questões importantes dessa casa. Então a importância de uma votação como essa. Uma outra questão, senhor presidente, é que é assustador o que chega do estado do Acre com relação ao Ministério da Defesa e a questão das populações indígenas. Nós temos comunidades indígenas que são de 7 a 10 dias de barco para chegar ajuda humanitária, para chegar saúde nessas comunidades. E a saúde não está chegando nas comunidades indígenas. Não tem remédio, não tem enfermeiro e não tem mais médico, porque infelizmente o Ministério da Saúde suspendeu o atendimento. O Ministério da Saúde suspendeu o atendimento das comunidades indígenas. Já já nós teremos crianças indígenas morrendo por falta de assistência. Então, faço um apelo para que imediatamente o Ministério da Saúde garanta o atendimento das populações indígenas nas comunidades mais distantes do Acre e do Brasil. Senhor presidente. Deputado Léo. Senhor presidente, o deputado Pedro Paulo votou com o plenário na última votação. Senhor presidente, em tempo, nós gostaríamos de anunciar que nós tivemos a diminuição do valor da nossa energia elétrica em 7,46% para o estado de Rondônia. Foi tida como uma grande coqueluche, uma grande conquista, e nós não entendemos desse jeito. Se tem uma majoração de quase 30%, abaixar 7%, só nos faz entender que temos que continuar nessa briga, abraçar a população do estado de Rondônia e impedir que mais uma vez nós sejamos prejudicados nessa demanda. Em relação à emenda positiva de bancada, ela só é tão boa quanto estão falando de acabar o toma lá da cá, se tiver dentro do arcabouço realmente do Pacto Federativo, de retirar receitas e dinheiros do governo federal e entregar para os municípios e estados que estão com a goela seca, sem acesso e sem oportunidade, senhor presidente. Gostaria aqui de falar que a energia, vamos continuar na briga e vamos dizer que não foi uma vitória e o assalto legalizado permanece no nosso estado de Rondônia. Muito obrigado. Peraí, Pastor Isidoro está esperando há 2 horas. Não, Pastor Isidoro vai falar, pelo amor de Deus. Está 2 horas esperando. É só isso a votação anterior. Não tem problema, não se preocupa não, fica tranquilo. Todo mundo votou sim, não tem porquê. Senhor presidente, gostaria de parabenizar esta casa, na pessoa de Vossa Excelência, pelas proposições aqui tratadas hoje. Graças a Deus, as instituições filantrópicas do Brasil inteiro sentem-se prestigiadas uma vez que Vossa Excelência, essa casa, traz para aqui a demanda dos projetos favoráveis a este povo que recupera drogado, alcoólatra, o pessoal deficiente físico, as creches, e é claro que as religiões todas, não só as religiões evangélicas, mas como católicas, o povo espírita, o povo da matriz do santo, que fazem trabalhos filantrópicos. Agradece a Vossa Excelência essa casa, porque realmente está tratando de desburocratizar e, por conseguinte, facilitar o apoio, inclusive financeiro, a essas entidades tão necessitadas.
Portanto, em meu nome, em nome da Fundação Dr. Jesus, das instituições filantrópicas, para encerrar, gostaria então de agradecer a todos os deputados e deputadas desta casa e a Vossa Excelência pela sensibilidade de estar tratando de projetos importantes para a nossa nação. Parabéns a esta Câmara, a este Congresso Nacional. Em nome deputado Vermelho, depois deputado Alan. Obrigado, com o apoio magnífico da bancada do PSD, que agradeço esse tempo concedido. É importante frisar aqui, presidente, a Frentur e a Comissão Permanente do Turismo, pelo belo trabalho que se fizeram nessa Lei Geral do Turismo. Nós de Foz do Iguaçu e do Paraná estamos muito a agradecer. Há pouco recebi as mensagens de todo o trade turístico da nossa cidade, do nosso estado, dizendo de grande valia que foi essa aprovação da Lei Geral do Turismo. Amanhã estaremos completando 54 anos da Ponte Internacional da Amizade em Foz do Iguaçu. Representa muito para nós que somos o segundo polo turístico do Brasil. 2 milhões de turistas, 1.800.000 de turistas estrangeiros. Acredito que isso venha modernizar e enfatizar e enriquecer ainda mais o turismo de Foz do Iguaçu, do Paraná e do Brasil. Obrigado, viva o Brasil! Senhor presidente. Deputado Alan Rick. Presidente, eu estive hoje com centenas de médicos brasileiros formados no exterior na etapa do acolhimento aqui em Brasília. Senhor presidente, esses médicos foram brilhantes, passaram na prova do acolhimento e hoje estão aptos a trabalharem nos lugares mais longínquos do Brasil, nas cidades mais carentes, com IDH mais baixo. E hoje eu fiquei muito feliz de ter ouvido aqui o depoimento do deputado Fábio Trade, do Mato Grosso do Sul, que é mais um parceiro nessa luta em favor dos médicos brasileiros formados no exterior. O que eles querem, senhor presidente? A manutenção do programa Mais Médicos, um dos programas mais importantes e exitosos do governo federal. Esse programa não pode acabar. Querem o revalida 2 vezes por ano para que eles possam revalidar os seus diplomas médicos e terem a capacidade de trabalhar no Brasil, a possibilidade de trabalhar no Brasil de forma legal. E outra coisa, senhor presidente, nós temos que lembrar ao ministro Mandetta que a saúde indígena especializada é uma conquista, não pode ser extinta, porque nem os municípios não... Presidente. Os municípios não estão preparados para assumir essa responsabilidade e nem querem assumir essa responsabilidade da saúde indígena. Tem uma ordem Precisamos, senhor presidente, encerrado, manter a saúde indígena para que os municípios lá do norte do Brasil, do meu estado do Acre, dos estados do norte do Brasil, tenham essa saúde especializada. E precisamos manter o programa Mais Médicos, que é um avanço, uma conquista do povo brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Pompeu de Matos. Senhor presidente, deputado Pompeu de Matos. Eu quero deixar aqui, presidente, o meu protesto pelo absurdo, presidente, que é o preço da gasolina e do óleo diesel. No meu estado, passou de R$5 o litro. A inflação do país é 3, 4% ao ano. A gasolina subiu em 2 meses 24%. E atrás vem o óleo diesel pisando no acelerador, impactando a vida dos nossos caminhoneiros, dos nossos motoristas. O ano passado, no outro ano, foi feita greve, uma grande greve que parou o país. E a greve vai bater na porta das empresas, da indústria, do comércio, e o Brasil vai pagar caro. A Petrobras não está tendo respeito para com o povo brasileiro, aumentando o preço da gasolina e do diesel a um absurdo. O nosso protesto, presidente, não dá para aceitar. Deputado Hélio Leite, 1 minuto, antes de eu encerrar a votação. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, venho aqui hoje agradecer à liderança, aos parlamentares nesta casa. Dizer que nesse momento vivemos algo importante para o parlamento. Todos nós nos unimos para defender a cidadania, para defender esse país, para defender dias melhores para cada brasileiro. Quero repartir com vocês esse momento, dizer que essa vitória é uma vitória de todos nós que buscamos e queremos bem do Brasil. Muito obrigado, relator Gaguinho, muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado a todos vocês que compartilharam desse momento honroso para o parlamento, honroso para cada um de nós que fazemos políticas, que sabemos que política é coisa séria. E esse parlamento tem evoluído, tem crescido e hoje avançou, trazendo aquilo que é fundamental para o bem-estar do povo brasileiro.
Obrigado, meu Deus, por tudo. Deputado Diego, para encerrar. Presidente, queria aproveitar essa oportunidade e convidar a todos os parlamentares, amanhã, a partir das 9h30, o lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família, recebendo liderança aí de todos os estados que estarão presentes aqui na Câmara, e eu gostaria de convidar a todos os parlamentares. 9h30, no Salão Nobre, faço o registro para que todos compareçam. Obrigado. Deputado Edmilson, depois deputado Assis. Presidente, eu quero homenagear o PCdoB pelos 97 anos de existência, parabenizando uma instituição que é fruto da democracia, é fruto da Constituição de 88, o Ministério Público Federal, que no Pará denunciou agora pela terceira vez um criminoso da ditadura, um dos algozes da guerrilha do Araguaia, o Major Curió, que desapareceu com os corpos sequestrados por ele, assassinados por ele. E eu então tenho que parabenizar o Ministério Público Federal por mais esta denúncia contra esse criminoso. Tem mais de 80 anos, mas eu ainda tenho a esperança que vá para a cadeia para que justiça seja feita contra as torturas que durante 21 anos ocorreram neste país e que infelizmente hoje esse país, numa base democrática, elegeu um presidente que festeja um ditador, torturador. Deputado Assis. Senhor presidente, eu quero aqui somar a luta dos agentes comunitários de saúde de Edemias, que estão aqui hoje em Brasília, reunidos, tentando dar prosseguimento à questão da PEC 22, no qual eu quero pedir a Vossa Excelência que paute o mais rápido possível. Já temos aqui um requerimento do nosso querido deputado Zé Neto, da Bahia, PT Bahia, que a gente possa aprovar esta PEC com uma certa celeridade. Também, senhor presidente, quero aproveitar para poder registrar que nesses 85 dias de desgoverno Bolsonaro, onde praticamente não cabe mais no dedo das mãos a quantidade de confusão gerada por ele e pelos seus filhos, inclusive agredindo Vossa Excelência em alguns momentos, agredindo esta casa, o que mostra que é um governo que não tem condição de dirigir este país. Quero, portanto, me solidarizar aqui com Vossa Excelência e, ao mesmo tempo, parabenizar aqui pela apresentação desta PEC 02, que reafirma a autonomia desta casa. Parabéns, senhor presidente, por Deputado Alides. Senhor presidente, para registrar que hoje, 26 de março, é o Dia Mundial do Cacau. E quero parabenizar, portanto, nessa data, os produtores de cacau da Bahia e do Brasil, os fabricantes de chocolate do nosso estado, uma indústria que cresce a cada dia, tendo hoje já mais de 50 rótulos de fábricas de cacau, de chocolate, melhor dizendo, no estado da Bahia, dizendo que retornaremos à luta dos 35% de amêndoa de cacau no chocolate, para que nós possamos dar ao consumidor brasileiro qualidade e saúde assegurada. Muito obrigada, senhor presidente. Deputado Zeca Dirceu votou com orientação do partido. Caro presidente, nesse instante, há uma ofensa duríssima contra o nosso presidente da Câmara, nosso Rodrigo Maia, uma ofensa que vem de fora do país. Nós não podemos admitir esse tipo de ofensa com palavras chulas, onde se diz que Rodrigo Maia entraria, então, com uma parte do sexual e que o brasileiro entraria com o cu. É incrível a ofensa à instituição. Não é uma questão agora do presidente Rodrigo Maia. A questão é a instituição do parlamento, que não pode admitir esse tipo de ataque contínuo. Nós temos que pedir providência, que o governo enquadre esse tipo de palavrões e de ataques, porque é a instituição que está em jogo, não é a palavra não é a pessoa de Rodrigo Maia, é a instituição que está em jogo. Muito obrigado, senhor presidente. Fica o meu registro. Vou encerrar a votação. Quer falar, Ricardo? Queria falar, senhor presidente, sobre esta matéria. Nós, quando fui relator do orçamento de 2015 para o orçamento de 2016, iniciamos a primeira emenda impositiva de bancada. Depois passamos para 2, para 6 e agora ampliamos para
os investimentos que são decididos aqui nessa casa. Lembrando que, num determinado momento, o PAC tinha a prerrogativa de zerar um orçamento de uma obra aprovada aqui, de colocar uma obra não aprovada aqui no orçamento e executá-la sem autorização do Congresso Nacional. Portanto, quero fazer aqui o agradecimento aos atuais membros da Comissão do Orçamento que entenderam a lógica de fortalecimento do Poder Legislativo, que sim, precisa ver as suas decisões respeitadas e implementadas pelo Poder Executivo. Deputado Marcel, eu vou encerrar. Senhor presidente, às vezes nos queixamos que o tempo do Legislativo é muito demorado e às vezes as coisas andam mais rápido do que nós gostaríamos. Eu gostaria só de dizer que, infelizmente, nós não conseguimos a unanimidade da bancada do Partido Novo, talvez justamente porque não houve o tempo suficiente para debatermos dessa vez a matéria. E em relação ao interstício, a quebra de interstício, até eu tinha me inscrito para discutir contra a matéria, mas não foi dada a oportunidade, porque a Constituição, combinado com o regimento, prevê que haja 5 sessões entre um turno e outro. Eu sei que a prática dessa casa, por muitas vezes, é de quebrar o interstício, mas gostaria de chamar a atenção a isso, porque o legislador, quando definiu isso, e o legislador foi deputado, foi senador, definiu justamente para que houvesse tempo hábil para debater melhor a matéria e que houvesse 5 sessões. Vossa Excelência sabe bem disso. Gostaria apenas de lamentar que nesse momento não foi possível. O plenário soberano quebrou o interstício, mas o novo gostaria de ter tido mais tempo para debater, para quem sabe ser unânime. Obrigado, senhor presidente. Deputado, só foi feito dessa forma porque havia praticamente unanimidade da casa. Não. 30 segundos. Deputado Daniel, para encerrar. Obrigado, senhor presidente. É com muita tristeza que eu informo ao plenário que o jornalista Rafael Renzel, que sobreviveu ao acidente aéreo da Chapecoense, jogando futebol agora, acaba de falecer com um infarto, infelizmente. Assim informa ao plenário. Está encerrada a votação. 4, 5, 3, sim. Não, 6 votos, 1 abstenção. A emenda foi aprovada. Fica dispensada a redação final da matéria nos termos do inciso 1º, parágrafo 2º do artigo 195 do Regimento Interno. A matéria vai ao Senado Federal. Nada mais a tratar, vou encerrar os trabalhos antes convocando sessão deliberativa ordinária para amanhã, quarta-feira, 27 de março, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia. Projeto de Lei 1202 de 2007, 1321 de 2019, 5.647, 13, 8702, 17, 510, 19, projeto de resolução 250, 17 e projeto de lei 1.292, 95. Haverá matéria sobre a mesa para deliberação. Lembro que haverá sessão não deliberativa solene amanhã, quarta-feira, 27 de março, às 9 horas, em homenagem aos 70 anos do Afoxé Filho Gigante e 470 anos de Salvador. Está encerrada a sessão. O presidente Rodrigo Maia termina esta sessão extraordinária. Agora são 9 horas e 38 minutos. E os deputados concluíram aqui a votação da proposta de emenda à Constituição número 2 de 2015 do deputado Hélio Leite, do DEM do Estado do Pará, que torna obrigatória a execução das emendas coletivas de bancadas estaduais e comissões permanentes ao orçamento anual, que é a Lei Orçamentária Anual, a LOA. Segundo essa proposta, a União é obrigada a executar as emendas coletivas em pelo menos 1% da receita corrente líquida, que é medida, mensurada no ano anterior. Então, o parâmetro é o ano anterior, o parâmetro da receita líquida. Então, com isso, mais uma parte do orçamento acaba sendo